FM, programa Reflexões com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio. Apresentação, Evangelista Samuel Nunes. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Olá, seja bem-vindo à Rádio Nativa FM 98,7, a Rádio de Dionísio. Este é o programa Reflexões com Deus, programa da Igreja Presbiteriana em Dionísio. Vos sauda nessa tarde com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Que esta próxima hora seja uma hora de glorificação ao nome santo do Senhor, que você venha ser abençoado, que Deus toque no seu coração e te abençoe. É o desejo do nosso coração nesta tarde. Te convido a orar comigo, abrindo o nosso Reflexões com Deus com oração, falando com o Pai, com o nosso Senhor. Convido você, se você puder fechar os seus olhos, se não puder, ore comigo na sua mente mesmo, e o Deus de paz há de abençoar. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te louvamos e te exaltamos porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida. Te adoramos porque reconhecemos que não há Deus como o Senhor. Não há ninguém, Senhor, na existência, ou mesmo diante daquilo que não conhecemos, ó Deus, que seja como o Senhor. Só Tu és Deus, Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Seja louvado o Teu nome, meu Senhor, porque o Senhor tem abençoado o Teu povo, aqueles por quem Cristo morreu, os eleitos do Senhor, cujo nome está escrito no livro da vida. Pai querido, nós Te louvamos porque o Senhor tem derramado as Tuas bênçãos sobre nós, como diz a Tua palavra, dia após dia, Senhor, o sol, a lua, a natureza, Senhor, são testemunhas da Tua existência. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela providência. Dia após dia podemos desfrutar da Tua providência com aquilo que é necessário para a nossa saúde, Senhor, para a nossa vida. O pão de cada dia, Senhor, que está na nossa mesa, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, em outras refeições que fazemos, nas condições que o Senhor nos dá para cumprirmos com as nossas responsabilidades. Muito obrigado pela segurança que o Senhor nos dá. Obrigado pela paz no coração, Senhor, que mesmo vivendo em meio à guerra, a meio ao tormento, o Senhor tem nos dado paz. Oramos pela nossa cidade, Senhor, a cidade de Dionísio, pedindo a Tua bênção sobre todas as famílias, Senhor, sobre os comerciantes, os lojistas, o microempreendedor, o trabalhador autônomo, também ao setor público, Senhor, desde a pessoa do nosso prefeito e do seu vice, passando por todo o setor administrativo até chegar naquele profissional que está na rua, atendendo, Senhor, e servindo essa cidade. Guarde-os, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, também aqueles que estão enfermos. Entre com providência, Senhor, curando para a glória do Teu nome. Mas acima de tudo, Senhor, antes da cura do corpo, curando a alma, Senhor, dessa pessoa, para que elas possam confiar em Ti, para que elas possam descansar em Ti, Senhor. Ajude-os. Também oramos pelos enlutados, pedindo a Tua bênção sobre aqueles que padecem, aqueles que sofrem a dor do luto, aqueles que choram, Senhor, pelo desligamento que a morte causa com aquele que se vai. Que o Senhor ampare, console
e guarde este coração, Senhor, para a glória do Teu nome. Oramos pela Tua igreja, Senhor, espalhada por essa terra, porque o Senhor é a nossa esperança. Pai nosso, o Senhor que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira às 19h30, ensino bíblico. E domingo às 9 horas, escola dominical. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil em Dionísio, na rua José Isidório Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Este é o programa Reflexões com Deus, que está no ar para abençoar a sua vida, está no ar para glorificar o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Deus. Seja muito bem-vindo. Espero que esses minutos que teremos aqui pela frente sejam de bênção para a tua vida, para a tua família, e que possamos ter esse momento abençoador e alegre na presença do Senhor. Você ouviu aí a nossa agenda. Eu gosto sempre de ressaltar, mesmo que acabou de passar aqui a nossa agenda, eu gosto de ressaltar, gosto de reforçar, na verdade, que nós nos reunimos ali na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, pelo menos 4 vezes por semana. Às terças-feiras nós nos reunimos às 7h30 para orar. Olha, é tempo de orar, viu? Nós estamos vendo tantas coisas que estão acontecendo neste mundo, tantas calamidades, tantas atrocidades, a violência aumentando, o crime aumentando. Estamos vendo coisas inexplicáveis acontecendo e o mal aumentando cada vez mais. Por isso é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de nos prostrarmos diante daquele que pode nos ajudar e nos guardar. Então te convido, vem orar conosco, vem, é um momento gostoso, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente conversa, é um culto muito gostoso. Eu te convido para estar conosco às terças às 19h30. Às quintas-feiras, também às 19h30, nós estudamos a Bíblia Sagrada. Nós pegamos textos bíblicos, vez ou outra nós pegamos temas sociais, às vezes acontece algum tema que a gente precisa discutir, da área da psicologia, da sociologia, da história, da política, ou alguma outra coisa que seja interessante, a gente acaba estudando, mas 99% das vezes a gente estuda o texto bíblico mesmo, tá? Direto do texto bíblico. Nós estamos agora às quintas-feiras estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Quantos ensinamentos maravilhosos na carta aos Filipenses, em que Paulo escreve da prisão, né? Paulo está preso e escreve para aquela igreja. Olha, coisas fantásticas. Eu te convido para estar conosco ali quinta-feira às 19h30, mais conhecido como amanhã, né? Mas se você não puder amanhã, tem outras quintas-feiras para você poder estar com a gente. E aos domingos, pela manhã, às 9 horas, nós temos a nossa escola dominical. Na escola dominical também nós temos uma revista, um material didático onde nós estamos estudando sobre a espiritualidade do cristão, né? Algo que deve estar no cristão e deve ser vivido, né? Ele deve ser e viver esta fé, esta espiritualidade, né? Então isso são lições interessantes. Nós estudamos já 2 lições, estamos sobre o Pai e a espiritualidade concedida, e o Filho e a espiritualidade mediada, né? Então são 2 temas muito interessantes que falam como o Pai preparou a salvação, como o Pai está na frente disso tudo, né? O Deus Pai, e como o Filho, ele foi o mediador de uma nova aliança, e por causa dele nós temos os nossos pecados perdoados. Então sempre domingo às 9 horas nós estamos estudando isso. Estudando ali na nossa escola dominical temas interessantes da nossa revista, do nosso material didático, e também, vez ou outra, nós alternamos com outros assuntos. E os domingos à noite, né? Nossos domingos à noite, fechamos aí o domingo à noite, abrindo a semana, com o culto de adoração a Deus, onde nós cantamos cânticos de louvor ao Senhor, e onde nós ouvimos a exposição do texto bíblico. Olha que é gostoso estar na presença de Deus, é gostoso ouvir a palavra do Senhor, é gostoso entoar cânticos de louvor a Ele. Então, vocês estão convidados. Não só vocês, como o restante da sua família, amigos, vizinhos, quem vocês quiserem convidar. Nossa igreja é grande e cabe quantas pessoas forem lá, né? Se forem todas as pessoas de Dionísio, a gente dá um jeitinho para colocar todo mundo lá dentro, viu? Mas você não vai ficar sem lugar, não. Fique ciente disso e pode vir tranquilo, viu? Bom, também você pode nos conhecer pelas nossas redes sociais. Nós temos a nossa página no Instagram e no Facebook,
Então você pode nos achar ali com Igreja Presbiteriana de Dionísio ou @IPB Dionísio, né? Igreja Presbiteriana de Dionísio, você vai lá, já segue a nossa página, já curte as nossas fotos. Ali você vai poder ficar sabendo dos eventos que estão acontecendo ou que já aconteceram também, caso você perdeu. Então é um momento, são páginas que nós dedicamos para a divulgação dos nossos trabalhos, né, do trabalho que a gente tem na igreja. E também nós temos um canal no YouTube, né, então você pode também ali se inscrever na nossa página, por favor, não passe só por lá. Se você passar por lá e não se inscrever, olha, vai nos deixar muito triste, mas passa por lá, se inscreva na nossa página. Se você quiser ainda, poxa, eu não vou lembrar de acessar a página, então ativa o sininho de notificação e o YouTube vai sempre lembrar você quando tiver um vídeo novo, né? Sempre nós lançamos na segunda-feira a pregação de domingo e também fazemos o recorte aqui do programa e colocamos ali nas quintas-feiras, né? Então são maneiras de você nos conhecer. E este programa também está sendo transmitido pelo Facebook da Rádio Nativa FM 98.7. Só você procurar lá no Facebook Rádio Nativa FM 98.7 e estará lá a live deste programa, né, para você poder ter essa interação conosco aqui, tá bom? Bom, vamos ouvir mais algumas canções e voltaremos, né? Nós estamos nos dedicando para explicar para você que não conhece o que é ser evangélico, o que é o evangélico, que tipo de pessoa é evangélico, no que o evangélico crê, por que é diferente ser evangélico, né? Nossos valores. Então, eu vou me dedicar às próximas semanas, né, desse mês de junho a explicar o que é ser evangélico. Nós já demos uma introdução semana passada, explicando aí o que é ser evangélico. Agora nós vamos pegar temas, cada um dos temas que eu citei na semana passada e mostrar para vocês o que faz de nós evangélicos sermos quem somos e no que cremos, né? Então, depois de ouvirmos mais algumas canções, voltaremos para este tema tão importante. Fique conosco aqui, viu? Então, já aproveita aí, toma sua aguinha, pega a sua Bíblia, já fica aí do lado que a gente vai estudar um pouquinho a palavra de Deus dentro desse tema, tá bom? Isso aí, gente boa. Esse é o programa Reflexões com Deus, louvando e bendizendo o nome daquele que era, que é e que sempre há de vir. Bom, você acabou de ouvir aí a nossa programação semanal. Escolha um dia da semana, venha nos visitar. Se você ainda não foi, poxa vida, hein? Que coisa, hein? Vamos mudar isso aí e venha nos visitar. Vai ser uma alegria poder te receber, vai ser muito bom poder ter você ali na nossa comunidade de fé, cultuando junto e se alegrando no Senhor nosso Deus. Eu escolho um dia, terça, ou um dia de quinta. Se o dia de terça e quinta é meio complicado por causa do trabalho, domingo pela manhã, mas se domingo pela manhã você quer esticar um pouquinho mais na cama e está cansado, domingo à tarde, né, finalzinho da tarde, início da noite, 19 horas, olha que legal, né? Tem vários horários aí, vários dias para que você possa escolher um dia que mais se encaixa aí na tua agenda para estar com a sua família em nossa igreja. Nós ficaremos contentes e alegres, viu? Também nós temos no nosso espaço, né, a nossa igreja, ela cede o espaço ali aos sábados para aula de música, né? Aula de música gratuita, gente, aula de música gratuita, não paga nada e pode estudar qualquer pessoa de qualquer idade, não precisa ser pertencente a igreja nenhuma, porque não é um trabalho religioso, não é um trabalho da igreja, a igreja ela presta um auxílio, um trabalho social, na verdade, para quem queira aprender instrumentos de corda, violão, baixo, contrabaixo, viola, bandolim, ukulele e outros instrumentos de corda, né? Se você quer aprender, vai lá. Se você não sabe nada, fala, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Opa, tem espaço para você. Às 15 horas no sábado é a aula dos iniciantes. Então, o que você precisa levar? Se você tiver o seu violão, leva o violão e o seu caderno e a sua caneta. Ah, mas eu não tenho violão. Não tem problema, a gente empresta um para você lá, até que você compre o seu instrumento, né? E o professor pode te indicar qual é o melhor instrumento para comprar. Ah, eu já sei um pouquinho, eu toco já aqui na igreja, ou não, então eu toco aqui na minha rua, faço aqui uma seresta para namorada, sei lá o que, eu toco aqui numa bandinha aqui com meus amigos e tal, mas eu quero melhorar. Então, o seu horário é às 4 horas, às 16 horas. Às 15 horas para iniciante, às 16 horas para quem quer se aperfeiçoar. Então, todo sábado. Este sábado agora nós não teremos, né, porque o nosso professor ele é músico, então ele está em viagem com a banda dele. Ele tem uma banda, né? Então ele sai com a banda lá para tocar. Então nesse sábado ele não vai estar com a gente. Mas os próximos sábados você pode vir esse programa aí. Então veja só, você tem 15 dias para se programar aí. 15 horas iniciante, 16 horas aí os que queiram aprender ou queiram aperfeiçoar.
Bom, primeiro segunda carta de Paulo ao Timóteo, né? Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Bom, nós estamos dentro de um tema que nós começamos semana passada e vamos aí gastar algumas semanas conversando com você sobre o que é ser evangélico, o que o evangélico crê, né? O que nos torna diferente de outras igrejas do cristianismo. O cristianismo ele é fatiado, ele é amplo, ele é múltiplo, né? Nós temos como igrejas reconhecido ou como cristianismo que se reconhece como cristãos, os católicos romanos, né? Os protestantes evangélicos, os espíritas kardecistas e outros ramos menores aí que se dizem cristão, tá? Ou que fazem parte do cristianismo. Então, o cristianismo ele tem essa divisão assim, mas pelo menos essas três partes aí são as partes que mais se prevalece dentro do que chamamos de cristianismo, tá? Catolicismo romano, protestantes evangélicos e espíritas kardecistas, tá? Claro que o fato de ser desses três ramos serem chamados de cristãos, não necessariamente nós combinamos em tudo. Pelo contrário, nós discordamos em quase tudo, né? Quase tudo. Em relação aos evangélicos protestantes e os espíritas, a discordância é de quase 100%. E com o catolicismo já um pouco menos, né? Os evangélicos e os católicos combinam em muita coisa, concordam em muita coisa, e discordam em em doutrinas que são específicas de cada uma dos dois grandes ramos aí, né? Não dá para chamar de religião, porque a religião cristã, ela se divide aí entre católicos, espíritas e protestantes e outros, mas os ramos dentro do cristianismo. Bom, eu não quero falar do espiritismo nem do catolicismo, quero falar dos evangélicos. O que é ser evangélico? Bom, nós falamos semana passada que o evangélico ele tem princípios de fé, ele tem doutrinas que ele não abre mão, que são inegociáveis. E uma delas eu quero falar aqui nesses próximos minutos que nós teremos, que é a Bíblia Sagrada. Para o evangélico, a Bíblia Sagrada, ela é de fato sagrada, ela é palavra de Deus, né? As Escrituras, elas norteiam, elas são a nossa regra de fé e de prática. Um evangélico genuíno, ele não abre mão das Escrituras, ele não abre mão da Bíblia, ele tem a Bíblia como seu livro de fé e seu livro de prática de vida. Ele entende que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala com o crente pela palavra, tá? Outros ramos do cristianismo vão entender que Deus fala por um líder religioso, outro que Deus se comunica através de espíritos, etc. e tal, mas nós evangélicos cremos que Deus se revela pela sua palavra, conforme Paulo diz aqui, né? Paulo fala que toda a escritura é inspirada. Esse termo inspirado aqui, né, no grego, ele é uma palavrinha chamada theopneustos. E essa palavra theopneustos, né, theopneustos, ela significa soprada por Deus, ou seja, Deus soprou, tá? Soprou nos escritores para que eles escrevessem o que está escrito. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, nós entendemos que é inspiração de Deus. Deus inspirou, é palavra de Deus. Não tem um tio, não tem uma vírgula, não tem um acento, não tem um texto, tá? Claro que eu estou aqui figurando, né? Sobre vírgula, sobre acento, porque os originais eles não tinham essa configuração gramatical que tem hoje de vírgulas, de pontuação, de versículos, de capítulos, mas era o texto corrido, tá? Inclusive em letras maiúsculas, não em letras minúsculas e maiúsculas juntos. Então estou figurando só. Então nós cremos que tudo que está escrito é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então nós cremos no Gênesis literal, nós cremos que a história de Adão e Eva é real, não é um mito. Nós não cremos, por exemplo, na existência de uma tal de Lilith, né, que viveu antes de Eva. E não cremos. Para nós isso é mito, tá? Isso não é palavra de Deus, porque a Bíblia não fala sobre Lilith. A Bíblia não fala sobre esses mitos greco-romanos que acabaram entrando na história da humanidade para confundir a cabeça das pessoas. Nós cremos o que está escrito. Nós cremos que Deus criou os céus e a terra do jeito que está escrito, criou em 7 dias,
que Deus estabeleceu limites na natureza que foi colocado por Ele, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e que Ele se revela pela sua palavra. Nós cremos isso e disso não abrimos mão de jeito nenhum. Um evangélico genuíno, ele não abre mão da autoridade das Escrituras. Se você ouvir alguém falando que eu sou evangélico, mas eu creio parcialmente na Bíblia, né? Eu creio que a Bíblia contém a palavra, mas ela não é totalmente a palavra, eu creio só nas palavras de Jesus, porque Jesus é Deus, então o que Jesus falou é a palavra de Deus, mas o que Paulo falou não, o que Tiago falou não, o que Moisés falou não. Não, esse não é evangélico. Ele pode ser um simpatizante, mas ele não é evangélico, porque o evangélico, ele crê na totalidade. Ele não crê só no sola escritura, no somente a escritura, mas ele crê também no tota escritura, ou seja, em toda a Bíblia Sagrada, em toda a escritura. Tá? Então, o evangélico genuíno, ele não vai pedir para atualizar a Bíblia. O evangélico genuíno, ele não vai adaptar a Bíblia diante de temas modernos, por exemplo, como homossexualismo, como divórcio, aborto. Eu estou falando desses temas que são temas mais modernos, temas que se discutem hoje na nossa sociedade quanto à sua legitimidade ou não, tá? E isso não significa que um evangélico ele odeia os homossexuais, que ele odeia quem pratica aborto, que ele odeia quem se divorcia. Não, o evangélico ele ama essas pessoas, porque a Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos. E nós amamos tanto essas pessoas que nós pregamos para ela a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pregamos as Escrituras para que elas repensem sobre as suas atitudes e deixem essas práticas que, segundo nós evangélicos, é pecado porque fere a doutrina bíblica, fere aquilo que a Bíblia estabelece como vontade de Deus. Tá? Não é o tema agora falar por que nós cremos que cada um desses itens que eu falei e outros mais são pecados, né? Mas no genérico aqui, nós cremos que essas práticas são pecados porque a Bíblia define assim para nós. Não está escrito lá, né, o homossexual, ou o que aborta, ou o que adultera, né? Embora o adúltero está escrito lá. Né? Mas nós entendemos que o conceito bíblico, tá? O conceito bíblico diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e criou a sua imagem e semelhança. Nós vemos que Deus ele odeia o divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, que Deus diz que o que uniu Deus não separe o homem. Nós cremos que o aborto ele é um pecado gravíssimo contra Deus, porque Deus deu a vida e somente Deus pode tirá-la. Então, assassinar um feto no útero é um crime odioso a Deus, horrendo, é um crime gravíssimo diante de Deus. Era como os adoradores de Moloque faziam quando sacrificavam crianças ao seu deus Moloque. Então, nós não aceitamos esse tipo de prática. Mas também, veja só, nós também, um evangélico genuíno que crê nas Escrituras como palavra de Deus, ele abomina a mentira. Ele abomina a mentira. Um evangélico ele não vive mentindo porque a Bíblia diz que a mentira ela provém do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Um evangélico que crê nas Escrituras como palavra de Deus, ele abomina qualquer tipo de prática que fere o caráter de alguém, como por exemplo jogatina, fofoca, inveja, porfia, maldade no coração, né? Olhar de cobiçoso. Um evangélico ele despreza tudo isso porque isso vai contra as Escrituras. E como um verdadeiro evangélico crê nas Escrituras, ele não anda com quem mente, ele não anda com quem faz falcatruas, ele não anda com quem é fofoqueiro, porque a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o que é que ele pratica? Antes, a sua vontade é meditar na lei do Senhor, antes o seu prazer é meditar na lei do Senhor e nela, nas Escrituras, meditar de dia e de noite. Então, o evangélico genuíno, ele abomina essas práticas que são contrárias à palavra de Deus, e ele prefere obedecer à palavra de Deus.
Então, se você encontrar algum evangélico que ele é mentiroso, uma pessoa que diz evangélico, perdão, que ele é mentiroso, fofoqueiro, que ele é cobiçoso, que ele é ganancioso, que ele gosta de ganhar dinheiro fácil, que ele tem vícios, que ele dá mau testemunho na rua onde ele mora, com os vizinhos, que ele é um marido agressivo, um pai agressivo, que ele tem a boca suja, que ele já está no 3º, 4º casamento porque vai descartando de casamento como se descarta roupa, que ele é a favor do aborto, que ele é a favor das práticas homoafetivas, que ele é má, é uma pessoa má, é uma pessoa horrenda, é uma pessoa de coração sujo. Meu amigo, minha amiga, esta pessoa não é evangélica. Não é evangélica porque ela despreza as Escrituras. Ok? Bom, esse foi apenas um resumo. Esse tema nós poderíamos gastar aqui algumas semanas com ele, né? Mas não é a nossa intenção, nós queremos apenas fazer um resumo do que é ser evangélico. E o primeiro item de ser evangélico é crer nas Escrituras como palavra de Deus e obedecê-la, conforme ela diz que deve ser obedecida. Ok? Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela tua companhia até aqui. É muito bom poder dividir esses minutos com vocês. E esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Nativa 98.7, no Reflexões com Deus, para a glória e honra do nome do Senhor, aqui na Rádio Nativa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até semana que vem, querendo o nosso Deus. A Rádio Nativa FM em Dionísio alcança